Boa tarde a todos e todas. Como ele falou, sou José Carlos Galiza e o pessoal me chama de Galiza, que é o meu sobrenome. Venho da CONAC, né, que é a Coordenação Nacional Quilombola. Estou fazendo parte da executiva da CONAC. Eu não fiz uma apresentação, né? O corre-corre do dia a dia não me deixou tempo para fazer uma apresentação. Então eu vou aqui na oralidade mesmo, né, no gogó mesmo aqui, trazendo para vocês. Primeiro dizendo que eu venho de um quilombo chamado Guajará-Miri, está aqui no Acará, né, o município do Acará, aqui próximo da região metropolitana de Belém. Estamos no Nordeste paraense, mas muito perto aqui da metropolitana de Belém. É nessa região que fica o meu quilombo, né, Guajará-Miri. Dizer para vocês que o quilombo Guajará-Miri, por volta de 1975, uma comunidade muito pacata. A gente acordou de madrugada com um ronco de tratores. Nesse período eu era bem menino pequeno lá em Barbacena, como diz o humorista, bem pequeno mesmo. Então acordamos e todo mundo, o que está acontecendo? Tratores roncando, enfim. E a gente então tinha descoberto que alguém tinha vendido o nosso território para um paulista e não comunicaram a gente que tinha feito essa venda. E o paulista já chegou com as máquinas, com o apoio do Estado, na época Sagre, dando apoio para o paulista para que ele pudesse, então, desmatar o nosso território e implantar o projeto dele. E ele desmatou todo o nosso território, o trator só não entrou nas áreas de várzea, nas áreas de igapó, onde a máquina poderia atolar, né? Então, não desmatou essas áreas. Fez um plantio de guaraná, uma outra planta que a gente conhece como uriza, né? Eles chamam de paticholim. Paticholim para nós é outra coisa. E eles chamavam de uriza, uma planta aromática que a gente tem aqui. Plantaram muito em quantidade dessa planta e também guaraná. Esse projeto durou mais ou menos uns 5 anos e a maioria das famílias da minha comunidade tiveram que sair porque foi derrubado todo o nosso plantio, né? Foi derrubado as comunidades ali, as famílias, a gente vivia com plantios, com SAFs, né? Que é plantio de cacau, de cupuaçu, de açaí, de um monte de coisa ao mesmo tempo, e pupunha, né? Em outros lugares planta pupunha para tirar palmito. Aqui no Pará a gente planta pupunha porque o fruto é consumido cozido com café, inclusive, né? Então isso é muito vendável quando é a safra de pupunha. E a minha comunidade sobrevivia disso e das roças, né? Das roças de mandioca. Isso tudo foi derrubado. Então muitas famílias vieram de lá para as baixadas de Belém. Então, quem é daqui sabe que aqui nos bairros de Guamá, de Terra Firme, Jurunas, tem muita gente que vem da minha comunidade porque foram expulsos, digamos assim, da sua terra, que derrubaram tudo. E aqueles que não tinham condição de vir para Belém tiveram que trabalhar para o fazendeiro. Inclusive a minha família teve que trabalhar para fazendeiro. Bem, o projeto faliu com certo tempo e foi muita luta para a gente reconquistar o território novamente. E a gente consegue reconquistar o território somente em 2002. Em ano de 2002, a gente, então, consegue a titulação do nosso território. Aí a gente falou, bem, agora sim, agora está tudo resolvido, né? Porque o nosso território está titulado. É um título de propriedade da comunidade e, então, a gente tá livre aqui, tá tranquilo, né? Na realidade, só titular não resolve a proteção do território, né? Porque quando tem uma invasão, você até pode entrar com uma reintegração de posse, né? Dizer para vocês também que quando titula um território quilombola, a gente tira ele do mercado, né? O território quilombola, depois de titulado, ele não pode ser vendido e nem arrendado. Porque a gente pensa o território não só para nós, a gente pensa o território para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que virão. Então, ele não pode ser vendido. Então, ele sai do mercado. Só que só titular não basta. Só titular não protege. Porque aí começa a chegar os grandes empreendimentos. As linhas de transmissões,
o mineroduto, a ferrovia, a rodovia, e esses grandes empreendimentos, eles têm que passar e vão passando por dentro do nosso território. Mesmo estando titulado, tem apoio do governo, tem apoio do Estado, então vai passando. Além disso, temos também o avanço das grandes produções do monocultivo de soja, do monocultivo de dendê, a grande exploração minerária, que é crescente, e não tem para onde avançar, vai avançando para dentro dos nossos territórios. Então, territórios, por exemplo, como o território de Moju, aqui também está próximo, já passou mineroduto, é o segundo mineroduto que está em construção agora. Já tinha passado um. Umas 3 linhas de transmissão. Enfim, está previsto uma rodovia, uma ferrovia, melhor dizendo. Cada empreendimento desse vai tirando um pedaço do território. E a comunidade fica sem força para lutar. Porque a gente tenta se segurar na Convenção 69, no que diz respeito à consulta livre, prévia e informada. Porém, não tem nada de prévia, né, na aplicação dessa legislação. Primeiro que alguns juristas dizem que a Convenção 69 é auto-aplicável, então ela não precisaria de regulamentação. Outros dizem que não, ela precisaria de regulamentação. Eu, ao meu ver, precisaria de regulamentação, porque não está claro, por exemplo, quem tem o dever de consultar a comunidade sobre aquele empreendimento. E, geralmente, quem vai fazer essa tal consulta, depois que o empreendimento já está em andamento, é uma empresa contratada pelo empreendedor. Então, é muito complicado confiar numa empresa que foi contratada pelo próprio empreendedor, que tem interesse em passar com o seu empreendimento. Então, a Convenção 69 seria onde a gente pudesse se agarrar, mas ela tem esses gargalos para poder assegurar o direito. Então, quando eu falo de consulta prévia, o empreendimento já está em andamento, o empreendimento já foi aprovado, já tem licenciamento, é aí que vai se tentar fazer uma conversa com as comunidades. Então, não é prévia, né? Então, tem esse grande desafio. A gente tem tentado fazer, em algumas comunidades, o protocolo de consulta, ou seja, a gente mesmo criando o nosso próprio protocolo para dizer para os empreendedores, para o governo, sei lá para quem, como que a gente quer ser consultados. Né? Então, algumas comunidades já conseguiram fazer isso para que esses empreendimentos possam respeitar a vontade da comunidade. Mas são poucas comunidades que têm esse protocolo de consulta. O Pará tem avançado, e o Pará é o estado que mais titulou terra de quilombo. 80% dos territórios quilombolas titulados do Brasil estão no Pará. 80%. Mas a maioria dos territórios quilombolas não estão titulados ainda. Então, tem uma luta do movimento quilombola para tentar avançar na titulação. E as terras que já foram tituladas, os territórios que já foram titulados, são territórios que estão na jurisdição do Estado. O Estado do Pará tem uma legislação própria com relação à questão quilombola, ao território quilombola, e é uma legislação que, diria assim, mais flexível, né? Ela não tem muitas exigências de tantas peças técnicas para o processo poder andar. Diferente da legislação federal, a instrução normativa do INCRA, no que diz respeito à terra de quilombo, exige um procedimento muito complicado. Existe um procedimento que exige muitas peças técnicas, ao meu ver, algumas desnecessárias, mas elas estão ali para exatamente emperrar o processo. Né? Porque vocês precisam também saber que a gente conquistou o direito ao território apenas em 1988, na nova legislação, na legislação vigente, na Constituição vigente. Mas antes dessa Constituição já havia outras leis de terra, mas essas leis de terra não nos davam direito. Davam direito até para imigrantes, mas a gente não somos considerados imigrantes, até porque fomos sequestrados da África, né, para cá, então não podemos ser considerados imigrantes.
Mas essa lei de terra não nos dava um direito. Então, somente em 1888, que com a nova Constituição, foi que a gente, então, consegue o direito à titulação. 100 anos depois da abolição. Né? 100 anos depois da abolição se consegue o direito à titulação. Então, e aí a gente se pergunta, mesmo uma legislação com muitos marcos legais que garantem o nosso direito à titulação, a maioria dos territórios quilombolas do Brasil não estão titulados. Por que que não está titulado? É preciso também que a gente analise o porquê dessa negação de direitos, né? Dessa violação de direito com relação às comunidades quilombolas, com relação à população negra. Primeiro é que o Brasil já nasce um país racista. Né? Quando eu vou lá na África sequestrar negros de lá para trazer para o Brasil para trabalhar aqui em condições subhumanas, já é um processo de construção de um país racista. E esse racismo ele está enraizado nas estruturas desse país. Então, é muito complicado dar direito para preto, dar direito para preta, dar direito para quilombola. Terra é poder, então poder não pode ser dado para preto. Então, como tem uma legislação, então vamos criar um mecanismo para atrapalhar o processo, para que a coisa não ande. Né? Qualquer um outro estrangeiro consegue um título de terra no Brasil muito mais fácil do que eu, por exemplo. Eu tenho que provar por A e mais B, que eu sou um pretinho que vim da África, e, enfim, tem que ter uma série de estudos para provar quem eu sou para poder ter direito ao território. Então, como se não bastasse, nós temos um racismo agrário. Por que o racismo agrário? Porque os processos de titulação desses territórios eles não avançam, e não é à toa que não avançam. Eles não avançam porque não têm interesse em titular esse território. Então tem um certo racismo também aí. Como se não bastasse, há um racismo ambiental. Esses grandes empreendimentos passam por cima da gente, esmagando e não querem saber. É como se a gente não existe. É como se a gente não estivesse lá. Né? Então, proteger um território quilombola exige de nós um esforço muito grande, exige de nós. Antes a gente dizia que a gente era os defensores, que a gente somos os guardiões da floresta, juntamente com os parentes indígenas. Hoje a gente fala que a gente é o escudo, porque somos nós que somos o escudo contra o desmatamento. É por isso que muitos de nós tomba, porque nós estamos ali dando o nosso peito, entregando o nosso peito, a nossa cabeça para a bala, para defender o nosso território contra o desmatamento. Então, não é fácil proteger um território quilombola, mas nós estamos numa luta constante para avançar nos mecanismos de proteção. O tombamento dos quilombos é um mecanismo que a gente está apostando que vai ser muito importante para o nosso quilombo, como uma ferramenta de proteção também do território, como uma ferramenta de proteção dos nossos lugares sagrados. Né? Então, isso, para nós, é mais uma ferramenta, é mais um mecanismo de proteção. Eu também estou coordenando um projeto que chama Conexão Povos da Floresta. É um projeto que visa levar a internet rapidamente para os povos da floresta. A priori, nós estamos na Amazônia Legal brasileira, trabalhando com os povos indígenas, com quilombolas, com extrativistas. Então, a CONAC, a COIAB, o CNS estamos nessa grande luta de levar uma conexão de qualidade para essas comunidades como uma ferramenta de defesa, como uma ferramenta de proteção. Né? E o grande desafio é que, por exemplo, o meu município, a previsão dele ter internet banda larga é 2030, mas as comunidades quilombolas do meu município já estão todas conectadas. Né? A ideia nossa é de chegar na frente também com uma internet de qualidade para essas comunidades. Para além da internet, nós estamos oferecendo um apoio sobre o monitoramento territorial. Também estamos trabalhando um aplicativo para que as comunidades possam
ter acesso e fazer denúncia dos agravos ambientais. Nós estamos levando também formação sobre empreendedorismo através dessas conexões. Nós estamos levando a telemedicina, né? A telemedicina, porque são comunidades que é um deserto médico, né? Não tem médico. Então, o acesso à telemedicina será uma grande saída para ajudar na saúde dessa população, né? E discutir também a ancestralidade, discutir também a questão do fortalecimento da nossa identidade. Então, esse esforço, essa luta que a gente vem travando para poder garantir e proteger os nossos territórios. Queria convidar cada um de vocês, né? Eu fico assistindo, por exemplo, hoje está falando muito da COP, a Amazônia em destaque, o Pará em destaque, e quando a gente vê as comunidades, quando a gente vê, obrigado, quando a gente vê os documentários, né, que tem sobre a Amazônia, aparecem os povos indígenas, e que bom que aparece com essa visibilidade, mas aparecem os povos indígenas e os jacarés. A população negra, a Amazônia negra, ela está invisível. Ela está invisível dentro desse debate. Ela está invisível dentro dessa discussão. E nós somos, a grande maioria na Amazônia, é a população negra. E nós temos um serviço ambiental tão grande quanto os povos indígenas, quanto as outras comunidades tradicionais, né? Então, por isso, para encerrar minha fala, queria dizer para vocês, aonde tem floresta, tem quilombola, aonde tem floresta, tem povos indígenas, aonde tem floresta, tem comunidade tradicional. Muito obrigado.